Graça e paz, igreja. Graças a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossa vida. Que a paz dEle continue sempre reinando em nossos corações. E é um privilégio muito grande estar aqui na Igreja do Senhor. E como já foi dito aqui, nós hoje, eu e minha esposa, comemoramos 46 anos de casamento. Então, graças a Deus por isso, à noite nós estaremos aqui, decidimos, acima de tudo, estar na casa do Senhor e agradecer a Deus por todas as coisas, né, que Ele ainda vai fazer na nossa vida, como servos dele, mas também como casal, né, unido pelo matrimônio e também pelo sangue de Jesus, porque é Ele que nos purifica e também nos modifica, né, para melhor. E eu quero rapidamente aqui fazer algumas considerações. Eu não vou me delongar porque eu quero estar tratando desse assunto em outra oportunidade. Eu gostaria que um grande número de irmãos da igreja estivessem presentes. Mas uma das coisas que eu vi aqui durante a ministração da irmã Yuri foi a palavra vigiai. Vigiar. Vigiar. Eu tenho me debruçado num texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, vai até o 10. Mas antes de tudo, de ler a palavra, nós vamos orar ao nosso Deus. Vamos agradecer pelas ofertas, pelas vidas que completaram idade nova, né? Tivemos aí alguns irmãos completando idade nova, o Jeter, me lembro, né? E que nós possamos também estar orando, porque hoje pela manhã recebi a notícia que a Esther, não sei quem conhece a Esther, é filha de Adriana e José Monteval, né? Adriana Neu e José Monteval. Então, eles tiveram que levar aí às pressas a menina ao São Rafael. Então, ela está com uma tosse muito forte e está se sentindo muito mal. Então, que a gente possa também orar, né, pelo pronto restabelecimento desta criança. São dias, né, onde aí as viroses atacam. E todos nós estamos passando por isso, né? Alguns mais, outros menos, né? Então vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai, graças te damos por esta oportunidade, por esse dia, pela tua bênção sobre a nossa vida. Senhor Deus e Pai, peço-te que o Senhor esteja orientando a liderança a fim de administrar as ofertas e os dízimos que chegam a esta casa. Que o Senhor continue, ó Pai, a dar prosperidade aos teus servos, para que eles possam estar contribuindo, acima de tudo, com alegria, para o crescimento da tua obra aqui neste lugar. Que o Senhor também abençoe aqueles que completaram idade nova, ó Pai. Faz com que a idade dos teus servos sejam dobradas, triplicadas, para que eles possam, acima de tudo, conhecer ainda mais a tua proteção, o teu amor e a tua esperança. Peço-te também, ó Pai, pela vida de Esther, que o Senhor esteja àquele lugar,
ali, cuidando da saúde desta menina, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando ali aqueles médicos que vão estar cuidando dela. E que dá também, ó Pai, aos pais a tranquilidade e, acima de tudo, a fé de que o Senhor está no comando. Nós cremos, ó Senhor, que em breve estaremos aqui comemorando mais uma vitória em Teu nome. Por isso, ó Pai, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Bem, esse texto me chamou a atenção e, como eu disse, depois eu quero trazer aqui algumas considerações, porque ele começa exatamente dizendo o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que maravilha, né? Esse texto começa a nos dizer. E no verso 8 ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça em nome de Jesus. Meus irmãos, uma das considerações que eu quero fazer é o seguinte: como eu estava observando aqui na ministração, a palavra que me chamou a atenção foi vigiar. E eu quero chamar a atenção para a primeira vigília. Os casos de Covid têm aumentado. E o que quer dizer isso? Dizendo, em outras palavras, que as pessoas não estão vigiando. Por que não estão vigiando? Porque o número subiu assustadoramente assim. Porque quando a gente pensa que está tudo bem, a gente geralmente baixa a guarda. A gente geralmente fica muito tranquilo, sem observar os procedimentos que são necessários. Podem ser até chatos. Pode ser que o pastor até seja chato, mas não é. É cuidado, é zelo, é vigilância. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque estamos passando por um momento onde toda hora aparece uma virose diferente. E sabe qual é a primeira coisa que acontece na nossa mente? Será que é Covid? Mas não é. Será que é Covid? Porque a nossa mente transita. A nossa mente é assim, ela não tem fronteiras. Mas aí, geralmente, a gente faz o quê? Não, não é. Mas a gente procura fazer um teste. Por que eu estou falando isso? Primeiro que ele diz aqui no 7, lançando sobre ele o quê? Toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então esse Deus cuida da gente. Mas esse texto leva para uma outra situação. Ele diz, mas vigiai, mas sejam sóbrios. E ele começa, em primeiro lugar, dizendo, sede sóbrios. Em outras palavras, sejam prudentes. Estejam alertas. E aí ele vai falar de uma situação espiritual. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque o inimigo, ele continua o mesmo inimigo, não mudou, ele é feroz, e o texto está dizendo que ele está procurando a quem possa tragar. E aqui ele usa uma expressão que depois nós vamos conversar sobre ela.
Mas é o que eu quero dizer à igreja do Senhor. A mesma coisa que Pedro, pelo fato deste mesmo Pedro ter tido uma experiência que nós vamos aqui relatar depois, não hoje. Mas Jesus Cristo orou por ele e disse: Pedro, o inimigo pediu para ser andar na sua vida, mas eu orei ao Pai para que você se converta. E o que eu quero chamar é o seguinte: os tempos são difíceis. A alegria muitas vezes tarda a chegar, mas a palavra de Deus, ela sempre nos chega com uma boa notícia, trazendo esperança para o seu povo. E com isso, eu quero alertar que quando chega a alegria para uns, o inimigo usa a tristeza para tirar a alegria. Quando ele chega, ele não chega com chifre, ele não chega com enxofre, ele não chega dando risada escandalosa, não. O interessante é que muitas vezes as pessoas ficam querendo ver isso. E criam essas caricaturas, como existe no Rio São Francisco, a carranca. Né? Bem, o que nós precisamos aprender como Igreja do Senhor é que são pequenas coisas, sutis, imperceptíveis muitas vezes. Se a gente não estiver vigiando, a gente vai ser atingido pelas setas que eles muitas vezes têm arremessado usando palavras, atitudes, gestos e outras coisas mais. E até mesmo situações que nós possamos passar. Porque o texto, quando começa, o texto vai dizer, lançando sobre ele o quê? Nossa ansiedade. Quando a gente está ansioso, às vezes a gente perde a paciência. E às vezes a pessoa vem, né, com aquele jeito assim, às vezes diferente, e a gente dá aquela chapuletada, e aí então isso já lhe entristece. E isso eu quero dizer porque a palavra está nos orientando a vigiar, a estarmos atentos, porque ele tem formas sutis de tirar a alegria da igreja, de afastar os irmãos da igreja, de trazer tristeza no meio de uma família, no meio da igreja, no relacionamento no meio da igreja. Então, como eu disse, não vou me demorar muito aqui, porque eu quero estar com essa fala aberta para a igreja numa totalidade maior, a fim de que as pessoas fiquem atentas, vigiem. E para vocês que estão me ouvindo aqui, eu digo, sede sóbrio, vigiai. Vigiai. Vocês, quem estava aqui ontem à noite, viu a alegria que foi a festa ontem à noite aqui. Vigiai. Porque o inimigo não está satisfeito com isso. O inimigo quer trazer contenda, quer trazer ciumeiras, quer trazer desentendimento. Então a gente precisa vigiar. Quando a igreja do Senhor avança, é porque o Espírito Santo de Deus está agindo. E nós precisamos estar vigiando, para que o inimigo não venha tirar de nós a alegria da presença do Espírito Santo. E digo a vocês, né, para o conselho de que fiquem atentos, conversas, observações, comentários, muitas vezes são interpretados por outra pessoa de uma maneira totalmente diferente, porque o inimigo, ele fica, como dizia minha avó, botando caramanhola. E aí a gente está lidando com um inimigo que é, acima de tudo, sombrio.
É sombrio. Ele não veio para construir, ele veio para destruir. E como igreja do Senhor, nós somos daqueles, e aí vem o texto, né? E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à tua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe. Olha só. Vai ser um dos temas aqui do aniversário da igreja de 19 anos. Confirme. Fortifique. E o que? Estabeleça. Então nós temos o final. Estou estabelecido na rocha. Quem lembra do sermão das pedras aqui vai lembrar. Estabelecido na rocha. Confirmando todos os dias uma coisa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E minha vida será estabelecida no Senhor. E eu estou muito certo de que aquele que começou a obra em nós haverá de completar em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor fique sempre vigilante. Vigia. Vigia não é procurando o diabo atrás da porta, não. Não é disso que eu estou falando. Mas vigia porque muitas vezes lança as suas setas e nós, sem percebermos, por não estarmos vigiando, nós somos atingidos e aí, em breve, vocês vão ouvir o complemento de toda essa minha fala, porque eu trouxe ali, eu tenho o costume de escrever, né? Não tenho assim a memória muito boa, aí eu escrevo. E até fica guardado, eu não sei quantos sermões tem lá guardado, mas tem um bocado. Então, que Deus nos traga siso acima de tudo para percebermos, mas que nós possamos crer que Deus é aquele onde nós precisamos lançar toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Amém? Então, que o Senhor Deus abençoe mais uma vez esse dia, estamos iniciando mais uma semana. No próximo mês a mocidade vai estar aqui. Preparem-se que a mocidade vai estar aqui. É um desafio que está sendo lançado aí. E peçam a Deus que Ele continue abençoando a vida desses jovens. E que Deus, né, consolide tudo aquilo que eles estão planejando em nome de Jesus. E que nós, como igreja, possamos estar aqui apoiando, né, orando e dando o suporte necessário. Vamos orar ao nosso Deus? Agradecidos, né, por tudo que Ele tem feito. Como eu estava falando aqui de virose, meus irmãos, essa semana eu peguei um resfriado. Não vim nem quinta-feira aqui, porque resfriado é coisa que a gente guarda para a gente mesmo. Então, são coisas assim como eu disse, né? A gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque todo dia aparece um caso novo, é só vocês lerem aí. Não é só isso, existe agora a outra coisa aí do macaco, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Tem álcool, tem banheiro para lavar as mãos, né? Tem todos os alertas aí, e nós precisamos, como eu disse, como servo de Deus, vigiar, tá? Vigiar em nome de Jesus. Amado Deus, nosso Pai, nossa salvação, nossa esperança. Que mais uma vez, ó Pai, nesse dia, a Tua paz continue a reinar em nossos corações. Que a Tua luz continue a iluminar o nosso caminho. E que o Senhor, ó Pai, esteja nos fortalecendo e fazendo com que nós possamos ser cada vez mais fortalecidos, acima de tudo pela palavra e pela presença do Teu Santo Espírito em nós. Que o Senhor, ó Pai, nos conceda uma semana que se segue de vitória. E nós te pedimos, ó Pai, prepara esta semana mais uma vez para os Teus servos e servas e nos dá a oportunidade de celebrar as vitórias em nome
de Jesus. Amém?